E aí, gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai fazer mais dois exercícios envolvendo posição relativa entre retas. Vamos lá? Então, beleza, gente. O nosso primeiro exercício que a gente vai resolver aqui é um que envolve os conceitos de posições relativas e eu acho interessante a gente resolver. Ele diz o seguinte: discuta a posição relativa entre as retas abaixo, ou seja, diga para quais valores de K temos R e S, concorrentes, paralelas distintas ou coincidentes. E aí, observando as equações que eles me deram de R e S, ó, a equação da reta R é Kx, tá vendo que o coeficiente de x nem é um número, é um K, menos 4y mais 4K igual a zero. Então essa aqui, se eu fosse colocar no plano, eu nem conseguiria, porque eu não sei quanto vale K. Eu não sei qual é a inclinação dela exatamente, vai ficar dependendo desse K aí. Isso significa que essa equação, na verdade, não representa uma reta, mas sim uma coisa que a gente chama de família de retas. Se o k vale 1, ela vai ser uma reta. Se k vale 2, ela vai ser outra. Se o k vale 3, vai ser outra. Cada valor de k vai ser uma reta diferente na hora que eu colocar no plano. Então a gente fala que isso aqui representa uma família de retas. Para algum valor específico de k, a reta R e a reta S, elas vão ser concorrentes. Para um valor específico, elas vão ser paralelas distintas. Para um valor específico, elas vão ser coincidentes. Certo? É isso que a gente tem que determinar. Porque a equação da reta S também é uma família de retas, na verdade. Ó. O K aparece aqui no coeficiente do Y e também no termo independente. Ó, um 8K menos 12 é no termo independente. Então, também é uma família. Conforme o K varia, o R varia, o S varia, mas vai ter um valor específico que eles vão dar concorrentes, vão ter um valor específico que elas vão estar paralelas, vai ter um valor específico que elas vão estar coincidentes. Beleza? Como é que a gente determina isso? O primeiro passo é deixar essas duas equações na forma reduzida. Que na forma reduzida a gente consegue comparar os coeficientes angular e linear e falar quando que elas vão ser cada caso aí. A minha equação da reta R é essa, aí vamos isolar o y para deixar na forma reduzida. Significa que eu vou passar o kx e o 4k para o segundo membro, ficando desse jeito. Menos kx menos 4k. E aí esse menos 4y que está aqui multiplicando, aliás, o menos 4 que está multiplicando o y, eu passo dividindo tudo. Então, o menos k por menos 4, o menos com menos vira mais, né? Vai ficar só k sobre 4. X. E aqui menos 4k dividido por menos 4, esse menos 4 vai cancelar, vai dar só k. Então a minha reta R, que tinha esse formato na equação geral, ficou com esse formato na equação reduzida. A reta S é 9x menos ky mais 8k menos 12 igual a zero. Vou passar tudo que não é y para o segundo membro. Então o 9x vai para lá com menos 9x, o 8k vai para lá com menos 8k e o menos 12 vai para lá com mais 12. E esse menos k, que multiplica o y aqui, divido tudo. Então fica menos 9 sobre menos k. De novo, o menos sobre menos fica mais, né? Vai ficar só 9 sobre k. X. O menos 8k dividido por menos k, o k vai cancelar, vai ficar só mais 8. E o mais porque o menos sobre menos fica mais. E o 12 sobre menos k, que é o que aparece aqui. Ó. Menos 12 sobre k. Beleza. Na forma reduzida, agora fica fácil a gente verificar. Quando que essas retas vão ser concorrentes? Elas vão ser concorrentes quando o coeficiente angular da de cima for diferente do coeficiente angular da de baixo. O m da R e o m da S serem diferentes, significa que eles têm inclinações diferentes e vão ser concorrentes. O coeficiente angular da de cima é k sobre 4 e da de baixo é 9 sobre k. Então um tem que ser diferente do outro. Multiplicando em cruz, que a gente costuma falar, né? Fica k² diferente de 36. O que elevado ao quadrado fica igual a 36? O 6, né? E o menos 6. Então esses são os que deixam ficar igual. Os que vão ficar diferentes, então significa que o k tem que ser diferente de 6 ou menos 6. Então reparem que para quase todos os valores de k, essas retas vão ser concorrentes, elas vão se cruzar. Por que eu falo quase todos? Porque diferente de mais ou menos 6, tem muitos valores aí. Tem o 5, o 3, o 2, o 7, o 10, o 15, 7,4. Tem uma infinidade de valores de k
que são diferentes de mais ou menos 6 e que vão deixar essas retas concorrentes. Tá, mas quando ela vale exatamente 6 e exatamente menos 6, o que vai acontecer? Vamos fazer o estudo desses dois casos separadamente agora. Então a gente já viu que ela quase sempre é concorrente. Agora, quando K é 6? Quando K é 6, ó, aqui está a minha reta R, né? Aqui estava a equação geral, já deixei na reduzida que a gente chegou no slide anterior. E aqui também já está a reta S, que a gente já chegou na forma reduzida no slide anterior. Se eu substituo K por 6, aqui na reta R vai ficar 6 sobre 4x mais 6. Que aí dá para simplificar o 6 sobre 4 dividindo por 2, fica 3 sobre 2x mais 6. Então essa é a equação reduzida da reta R, se a gente colocar o K igual a 6. E na reta S, o que acontece? Vai ficar 9 sobre 6x mais 8 menos 12 sobre 6. É o que está aqui. O 9 sobre 6 dá para simplificar por 3, aí fica 3 sobre 2x. O 12 sobre 6 fica 2, aí vai ficar 8 menos 2, que é 6. Reparem que as duas retas, olha só, a equação foi a mesma. Se elas têm a mesma equação, significa que elas são a mesma reta, elas são paralelas coincidentes. Quando K é igual a 6, paralelas coincidentes. E se o K for menos 6, que era o outro caso em que elas não davam concorrentes? Se o K for menos 6, substitua aqui. Vai ficar menos 6 sobre 4x menos 6 no lugar do K, que dá para simplificar por 2, fica menos 3 sobre 2x menos 6. Na de baixo, na S, né, substituindo por menos 6 aqui, por menos 6 aqui, vai ficar desse jeito. E aí dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Vai ficar menos 3 sobre 2x, né, porque mais com menos vira menos. Menos 3 sobre 2x. E aqui, ó, menos 12 sobre menos 6 fica mais 2. E 8 mais 2 fica 10. Então, os coeficientes angulares deram iguais, mas os lineares deram diferentes. Significa que elas têm a mesma inclinação, mas cruzam y em lugares diferentes. Então, elas são paralelas, distintas. E com isso a gente praticamente encerra esse primeiro exercício. O que a gente concluiu no final das contas? Que se o K fosse diferente de mais ou menos 6, as retas são concorrentes. Então, elas quase sempre eram concorrentes. Se o K fosse especificamente o 6, elas eram coincidentes. E se o K fosse especificamente menos 6, elas eram paralelas distintas. Beleza? Essa seria a nossa resposta final. Isso é uma discussão da posição relativa em função do K. Cada um dos valores de K estão discutidos aqui. O 6, o menos 6 e o resto todo. Tudo bem? Essa era a primeira questão que eu queria fazer com vocês. A segunda é essa aqui, ó. Obtenha a equação da reta S, que é paralela a essa reta R aqui, ó, e que define com os eixos coordenados um triângulo de área igual a 3 unidades de área. Essa aqui também é uma questão que aparece com relativamente bastante frequência nos vestibulares. Certo? Na aula anterior a gente viu descobrir a equação de uma reta paralela a outra, passando por um ponto. Aqui eu quero uma reta paralela a outra que define um triângulo com tal área. Certo? Ilustrando isso aqui, ó. Eu tenho lá uma reta R, que tem a equação aqui 2x menos 3y mais 7 igual a 0. Eu quero descobrir uma equação da reta S, que é paralela a essa reta R, paralela, e que define com os eixos coordenados um triângulo de área igual a 3. Então definiu aqui um triângulo e a área desse triângulo é 3. Como é que eu faço isso? Bom, meu objetivo é descobrir a equação da reta S. E a gente viu na aula anterior que se as retas são paralelas, significa que o comecinho aqui da equação da reta vai ser igual, né? Você poderia usar o coeficiente angular igual também, mas como ela está dada na forma geral, eu já posso falar assim, ó, a equação da reta S vai ser 2x menos 3y, e aí só o termo independente que eu não sei. Vou colocar mais c igual a 0. 2x menos 3y mais c igual a 0. Certo? Bom, para a minha resposta final, falta só descobrir esse c. Isso aqui, ó, que já é, vamos colocar, é 2/3 da minha equação, né? Eu sei ó, o coeficiente do x, sei o coeficiente do y, falta só o coeficiente independente. Então 2/3 eu já descobri só pelo fato dela ser paralela. Para descobrir o termo independente, eu vou usar a informação da área do triângulo. Repare que na figura, ó, essa reta S está formando um triângulo aqui. Eu preciso descobrir, para usar essa informação da área,
onde que essa reta S cruza o eixo Y e onde ela cruza o eixo X. Porque aí a área do triângulo ficaria base vezes a altura dividido por 2. E aí eu igualo isso a 3. Tudo bem? Para descobrir esses cruzamentos da reta, eu poderia pegar essa equação aqui, ó, que está em função do C, né? E transformar na equação segmentária. E aí, na hora que eu transformo na equação segmentária, eu tenho os cruzamentos diretos. Só como a gente já fez isso em outras aulas, aqui eu quero usar uma outra técnica com vocês. Para descobrir onde a reta S cruza o eixo Y, pensa, esse ponto aqui, ó, o x dele é 0. E quando o x é 0, aí eu posso jogar aqui na equação da reta e descobrir o y correspondente. Certo? Esse ponto aqui ele está em cima da reta, então ele tem que satisfazer a equação. E eu sei que o x dele é 0. Então, jogando ali, vai ficar 2 vezes 0, menos 3y mais c igual a 0. Esse 2 vezes 0 vai sumir. Passo o c para lá, vai ficar menos 3y igual a menos c. E aí passo o 3 negativo dividindo, fica c sobre 3. Então significa que esse cruzamento aqui, ó, é quando o y vale c sobre 3. E para descobrir onde cruza o eixo x? Bom, esse ponto que está em cima da reta, o y dele é 0. Então eu vou pegar a equação da reta e trocar o y por 0. Aí eu descubro o x correspondente. Então vai ficar 2x menos 3 vezes 0 mais c igual a 0. Tá aqui, ó. O 3 vezes 0 vai embora, né? Multiplicação por 0 é 0. O c vai para o outro lado, menos c, então fica 2x igual a menos c. E aí passo o 2 dividindo. X igual a menos c sobre 2 é o ponto correspondente. Então significa que aqui, ó, é menos c sobre 2. Tudo bem? Então descobri os cruzamentos da minha reta S. E aí o que eu sei? Eu sei que se eu multiplicar a base pela altura e dividir por 2, eu sei que isso dá 3, que é a minha área. Certo? A base não mede menos c sobre 2. Né? Quando a gente vai pensar em áreas, essas coisas, a gente interessa é a distância. E para a distância a gente usa módulo. Certo? Então vai ser o módulo de menos c sobre 2 que vai interessar para a gente. E a altura vai ser o módulo de c sobre 3. Na figura que eu fiz aqui, parece que o c sobre 3 é positivo, nem precisaria do módulo, mas a gente não sabe se a minha figura está correta. A figura serve só para ajudar, você não pode nunca confiar 100% nela. Tá, então eu vou fazer base vezes altura. Em vez de falar dividido por 2, eu vou fazer vezes meio. Então fica meio, aí vezes base, módulo de menos c sobre 2, altura, módulo de c sobre 3, igual a 3. Esse meio, esse sobre 2, vai passar para o outro lado, multiplicando, vai ficar 6. E aqui, ó, quando você tem um módulo de uma coisa que tem um sinal de menos, você pode ignorar o sinal de menos. Então fica só c sobre 2. E aí se tem um módulo vezes outro módulo, você pode colocar num módulo só. E aí fica c vezes c, que é c quadrado, e embaixo fica 2 vezes 3, que é 6. Tudo bem? Agora, c ao quadrado, qualquer coisa ao quadrado não é automaticamente positivo? Qualquer número real? Então, se ele é positivo, o módulo está aí à toa, você nem vai usar o módulo mais. Porque se é positivo, o módulo não faz diferença nenhuma. Então eu posso simplesmente ignorar a existência do módulo, porque embaixo é 6, que é positivo também, e passar o 6 multiplicando. Vai ficar c ao quadrado igual a 36. E aí o que elevado ao quadrado é 36? Mais ou menos 6. Repare que deu dois valores possíveis para c. O 6 positivo e o 6 negativo. Isso vai me dar duas equações de reta S. Né? Era 2x menos 3y mais c igual a 0, então significa que pode ser 2x menos 3y mais 6 igual a 0, ou 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Aí você me pergunta, professor, mas por que deu duas retas? Ali na figura eu estou vendo que é uma só. É porque essa reta S, ó, poderia estar mais para baixo aqui também. Ela continuaria sendo paralela à reta R e formando um triângulo de área 3 também com os eixos coordenados. Então tem uma reta um pouco mais acima dos eixos e um pouco mais abaixo. E as duas satisfazem o que o enunciado fala. Por isso que a gente chegou em duas respostas. Beleza? Bom, com isso a gente finaliza as aulas específicas sobre posições relativas entre retas. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido tudo que eu quis dizer para vocês. Tudo bem? Então ficamos por aqui, até mais e tchau para vocês.